Aí, bom dia para todo mundo. A aula está sendo gravada. Para quem entrou agora, a nossa atividade da página 19 vai ser feita e a resposta será encaminhada via portal, junto com outro trabalhinho que eu vou passar para vocês. Tá bem? A gente inicia então o capítulo 14 do nosso livro, fala de corpo, gêneros e práticas corporais. Lembrando que a gente encerrou a nossa atividade da semana passada falando de artes circenses. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e me colocar à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, qualquer, sei lá, pergunta, curiosidade, enfim. Eu estou digitando aqui no chat meu e-mail e aí vocês podem me mandar por e-mail as perguntas, as dúvidas, sem problema nenhum, tá? Marcela Nascimento, @colegiocastroalves.g12.br. Nossa, difícil digitar e falar ao mesmo tempo, você acaba digitando o que está falando. Então, vamos lá. Corpo, gênero e práticas corporais. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo? Apareceu aí? Sim. Então vamos lá. Quando a gente vê essa imagem aí de duas mulheres jogando bola, jogando, bom, futebol, né? Ou futsal, parece campo, né? Tá o campo assim, a grama assim embaixo. O que que vem à cabeça de vocês? O que que vocês pensam assim, a primeira coisa? Lembrando que o nosso tema é corpo, gênero e práticas corporais. Então, vou melhorar minha pergunta. Eu vejo duas mulheres jogando futebol, que é um esporte tipicamente masculino, ou culturalmente masculino. O que que vem na sua cabeça? Quem quiser abrir o microfone para falar, desigualdade social entre homens e mulheres. Legal. E aonde que está a desigualdade aqui, João Lucas? Ou quem quiser responder. Uma quebra de tabu, legal. Na verdade, a desigualdade, isso, na prática pode ser incentivo. Isso aí, porque a desigualdade, né, ela é de gênero, né? É de gênero. Quando a gente vê isso aí, a gente pensa assim, pô, futebol é jogo de homem. O que que essas mulheres estão jogando futebol? E aquele pré-conceito que me mata de falar, me arrepia. Isso aí tudo deve ser homossexual, jogando bola, né assim? Exatamente, João Lucas. Então, é a mesma coisa. O esporte, ele é para qualquer gênero. Ele pode ser tanto para homem quanto para mulher. É a mesma coisa de eu botar uma imagem aqui de um homem dançando balé. Se eu viro para vocês e falo assim, o meu filho vai fazer balé com, sei lá, 8 anos, eu quero colocar ele no balé. Aquele preconceito cultural já começa a nascer dentro de algumas pessoas. E aí a gente já começa a pensar aquelas coisas de os homens são fortes e as mulheres são sensíveis, né? Futebol é coisa de homem, balé é coisa de mulher. Mas enfim, é esse assunto que eu quero discutir um pouquinho com vocês. A apostila traz até um filmezinho super bacana, essa imagem aí, ó, coisas de meninos e meninas. Eles trocam de corpo e aí ela começa a entender um pouco mais o lado do homem, do menino, e ele começa a entender um pouco mais o lado das meninas. Aquela coisa de gênero que as mulheres são nerdzinhas, todas certinhas, comportadinhas, e o homem é atlético, é do esporte, ele é largadão, gente boa, né? Assim, essa cultura que eu não sei da onde que isso surgiu, mas infelizmente isso existe. Então a gente vai comparar essa relação de gênero, pessoal, dentro do esporte, porque o gênero ele é uma construção histórica cultural que revela diferentes possibilidades de acesso de uma determinada função social e prática corporal. Então, tanto masculina quanto femininas, entendeu? Essa reprodução desses papéis se torna um problema quando vira algo natural. Quando a gente passa a aceitar como se isso fosse realmente normal. As mulheres só podem fazer balé, só podem fazer dança, e os homens têm que fazer futebol, MMA, né, os esportes mais grosseiros. E isso não existe. A gente sabe que isso é irreal.
Eu queria discutir esse textinho aqui com vocês. Alguém está com o microfone bacana para dar essa lidinha aqui? Quem tá top aí? Gente, um dia marcar aula, todo mundo com o microfone aberto? Nem no chat vocês estão falando, quanto mais microfone. Alguém? Ah, tá. Alguém quer ler? Mesmo que responda não, gente, depois não pode colocar um Nzinho aí de não. Nada? Envergonhados e tímidos? Tá bom, vou entender assim. Ah, estão cansados. Olha só, modelo de corpos e sua influência nas práticas corporais. Todo o textinho do quadradinho azul, tá? A educação física da mulher devia constar de, assim, esse textinho aqui fala das principais atuações das práticas da educação física lá na década de 1920, tá bom? A educação física da mulher devia constar de jogos infantis, especialmente os nacionais, B. Ginástica sueca, principalmente associada à função respiratória e à bacia e aos membros inferiores. C. Esportes tais como dança clássica ao ar livre, pedestrianismo, que são pequenos passeios, corridas e marchas de pouca duração e extensão. D. E, finalmente, a natação, que é o esporte utilitário de maior capacidade higiênica e morfogênica. Quando a gente lê esse texto, a gente tem uma interpretação engraçada de que o esporte ele está voltado para a mulher uma função de desenvolvimento corporal, principalmente para a maternidade e para a beleza. Porque era essa visão que eles tinham de atividade física para a mulher. Nada mais do que isso. Não importava a saúde, não importava a qualidade de vida. Porque as diferenças biológicas, apesar de serem sempre muito nítidas, elas não eram, elas eram muito valorizadas. O homem com a força e a mulher com a sensibilidade, né? Mas, independente do sexo, a gente pode trabalhar qualquer tipo de atividade física, né? Então, mesmo que a gente saiba que hoje o esporte não é caracterizado dessa forma, a gente também sabe que o esporte ele é separado por homens e mulheres. A gente não conhece, ou a gente pouco viu, se conhece, poucos conhecem, esportes que trabalham homens e mulheres ao mesmo tempo, que competem homens e mulheres ao mesmo tempo. Ok? Vocês conhecem? Então, e a gente vê, a gente sabe que a participação de homens é muito maior nas Olimpíadas do que a participação das mulheres. Essa imagenzinha aqui é curiosa porque o boxe. Deixa eu ver aqui, porque eu não estou conseguindo abrir tudo. Aí, consegui. Essa brasileira aqui, ela é boxeadora e o boxe, ela entrou na Olimpíada com a categoria feminina em 2012. Olha quanto tempo o boxe existe, quanto tempo se pratica a luta e ainda assim, apenas em 2012 foi inserido no processo olímpico. A gente sabe que para um esporte ser olímpico, ele tem que ser praticado por 4 continentes, por mulheres, em 40 países e 4 continentes. Vocês lembram disso? Mas olha o tempo que demorou para a atuação das mulheres nessa modalidade. Impressionante, né? Gente, boxe, na verdade, o nome não é boxe, tá? É pugilismo. Mas é popularmente conhecido como boxe e as pessoas falam mais desse jeito. Só um resuminho aqui, no boxe ganha quem dá o nocaute, né? Provoca o nocaute no oponente, ou quem tem uma sequência de golpes, como pode dizer, mais efetivos, mais constantes. Só que o boxe profissional para o boxe olímpico, eles são diferentes. O boxe profissional, os juízes eles avaliam qual lutador é o vencedor. O olímpico, não.
No olímpico, está no formato da pontuação mesmo, do que eu expliquei antes. E difere, assim, a questão da proteção, todos eles têm que usar, né, luva, a bermuda, o sapato apropriado, as mulheres protetor de seio, protetor bucal para ambos também, os cabelos presos. Uma outra coisa que varia na luta da olímpica para profissional é o tempo, né? Nos Jogos Olímpicos, o combate ele não ultrapassa de 4 rounds, já no boxe profissional, essas lutas podem durar até 12 rounds, tá bem? Uma caracterização do esporte aqui, porque a gente fala pouco. O que eu quero enfatizar no boxe? Porque a gente está falando de gênero. A gente precisa entender que o esporte ele é para todos, mas as mulheres elas têm algumas características específicas, bem como os homens. Por exemplo, a utilização de um protetor de seio, né? O caso o homem ele usa protetor nos órgãos, nas partes íntimas também, mas as de seio eles não precisam. E a mulher tem também uma diferenciação de que quando ela ganha o campeão, no caso, né? Ele ganha uma... Ai, fugiu o nome. Alguém me ajuda? Aquela faixa de campeão. Enfim, ganha o título. Cinturão. Obrigada. Ganha o cinturão. E aí a mulher, quando ela mostra que ela está em estado de gravidez, durante o processo ela ganhou o cinturão e ela está em estado de gravidez, ela tem o direito de 2 anos permanecer afastada do boxe. Das lutas, né? Porque ela precisa de ter essa licença corporal, fisiológica. E com o homem isso não acontece, né? Quando ele está com o cinturão, a qualquer momento ele pode ser desafiado. E aí o que acontece, professor? Ah, não tem mais luta, não tem mais cinturão? Não. Eles pegam a primeira e a segunda colocada do ranking, fazem uma luta e esse cinturão fica temporariamente com a vencedora. E aí, passados esses 2 anos, a campeã pode desafiar a dona do cinturão. Tudo bem? E aí, pessoal, da mesma forma que a gente falou um pouquinho do boxe com relação ao gênero, a gente pode entender que a mulher lutou bastante para ganhar esse espaço, a gente também pode entender que os homens também precisaram lutar para ganhar espaço em algumas modalidades. A gente vê na ginástica rítmica um exemplo clássico. A gente vê no nado sincronizado um outro exemplo. Porque são modalidades, entre aspas, ou grosseiramente julgadas femininas, mas que os homens têm também o acesso, né? Tem também a participação. Demorou para inserir? Um pouquinho mais do que as mulheres, mas inseriu. E aí, quando a gente fala da ginástica rítmica para os homens e para as mulheres, a gente vê algumas diferenças. Eu vou fazer um resumo misturado com leitura aqui para a gente poder entender. A ginástica rítmica para os homens, ela foi inserida depois da Segunda Guerra, porque eles queriam fazer uma prática de saúde, promover saúde e aí, ao mesmo tempo, auxiliava na recuperação do país. A GR masculina, ela pode ser tanto em grupo como individual. Só que ela é composta por 6 ginastas, homens, 6. Então, nas 2 modalidades, tem música, tem realização de série, tem muito movimento corporal, só que o manuseio são com aparelhos pequenos, ok? Não tem em conjunto, na masculina, competição realizada em conjunto, não há utilização de aparelhos. Enfim, né, tem algumas técnicas que eles utilizam. As séries em conjuntos, quando os homens fazem série em conjuntos, como eles não utilizam aparelhos, eles são chamadas de séries de mão livres, né? E os 6 ginastas têm que executar os movimentos corporais, inclusive com passos de dança. O que tornava muito feminino é inserido também na parte masculina, tá bom? Aqui tem até uma observação que fala assim, ó, o último parágrafo aqui. Ainda que em vários campeonatos internacionais já tenham sido realizados com base nas regras propostas pela Confederação Japonesa, a Federação Internacional de Ginástica, que é a FIG, não considera que o número de países praticantes na ginástica rítmica masculina
seja suficiente para reconhecê-lo oficialmente. Então, 75 países diferentes em 5 continentes diferentes para a ginástica masculina não é reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica, ok? A AGR masculina, perdão, feminina, também pode ser séries individuais ou em equipe, só que ao invés de 6, são 5 ginastas, 5 meninas. A performance é avaliado também no artístico, também na execução de dança, né? Mas no nível de dificuldade. As mulheres já usam outros tipos de aparelho, corda, arco, fita, maçã, bola, enfim. Depois eu até mostro rapidinho para vocês, tanto no individual como no conjunto, que é diferente também do masculino, né? De conjunto não usa. E as mulheres também usam aparelhos fixos, certo? Aí fala aqui de alguns elementos que são estipulados, lançamentos, recuperações, enfim. E aí, quando eu mostro aqui para vocês, deixa eu ver a imagem. Ah, bacana. Olha que tranquilo, gente. Dá pra gente fazer em aula, né? A gente tem aqui alguns aparelhos, ó, manuais, né? A bola e o arco. Ó, como foi dito, corda, arco, bolas, massas e as fitas. Todos esses são utilizados pelas meninas, pelo feminino, que não é utilizado pelo masculino. Essa atividadezinha comparativa aqui, ó, é o que eu vou lançar no portal junto com a atividade da página 19. Só que essa aqui eu vou lançar uma tabelinha. A página 19, eu só quero a resposta de vocês, eu não vou digitar o texto todo, com as questões, tudo de novo, não. Tá? Mas vou deixar um espaço separadinho, bonitinho, para vocês escreverem. O que eu quero é colocar essa curiosidade aqui, ó. O hipismo e a vela são os 2 únicos esportes olímpicos que, até a Olimpíada do Rio de Janeiro, permitia que homens e mulheres competindo entre si com regras equivalentes. Então, o hipismo, ele leva em consideração as características feminina e masculina quando ele leva em consideração a força do cavalo. Hipismo todo mundo entende, né? É aquele que a pessoa utiliza do cavalo, vou mostrar uma fotinha depois, para passar por alguns... Valeu, Risa, por me responder, eu tô me sentindo tão sozinha aqui, ninguém fala nada. Isso, pelos obstáculos, obrigada. Já a vela é aquele barquinho, né, que tem uma vela, não é vela de acender fósforo não, hein, meu povo? Fala assim. E já não é levada a consideração física, porque não tem como calcular a força do vento e deixar o vento mais tranquilo para a mulher, né? É um pouquinho mais inviável. E aí acaba que realmente as mulheres têm uma desvantagem sobre isso. Mas, de qualquer forma, são os 2 únicos esportes que até, aqui ó, o hipismo e a vela, a gente via uma competição de homens e mulheres. Ok até aí? Aqui a gente viria com algumas atividades de ginástica rítmica que eu faria com vocês. Ai, obrigada, eu gosto tanto quando vocês falam qualquer coisa. E aí vem para o nosso trabalho. É outro trabalhinho, outra atividade que a gente vai fazer. Mas eu queria antes conversar com vocês sobre isso. E eu queria muito que vocês me respondessem. Porque, ai, gente, é muito triste ficar falando e não ver o rostinho de vocês. E às vezes vocês não respondem, mas enfim. Calma, nós vamos chegar lá, tá? Primeira coisa, quando a gente... Isso, é isso aí. Eu falei lá no começo da aula, mas eu vou repetir porque tem gente que entrou depois também, tá, João Lucas? Mas eu não vou esquecer, não. Espero não esquecer. Quando a gente fala de gênero, a gente consegue ver essa diferença no nosso dia a dia. Aí, quando a gente pega lá dentro da escola, por exemplo, eu entrei na escola. Na hora do recreio, vamos olhar a gente lá no recreio. Tem algumas práticas, algumas atividades físicas que a gente pode executar na hora do recreio, não pode? Quais atividades físicas a gente tem lá para fazer? O que a gente tem para fazer no recreio? Campinho, ótimo. Jogar bola, vou levar para a quadra, pode ser? A gente tem a quadra.
A gente tem ping-pong, a gente tem totó, né? Isso, valeu. Eu vou levar para a quadra porque é a minha área, o meu espaço, apesar de tudo ali ser nossa área. Quando eu estou na quadra, eu consigo ver mais meninos ou mais meninas na quadra? Pensa no recreio de vocês, tá, gente? Porque eu quase nunca estou no recreio de vocês. Legal, mais os meninos. Mas vocês veem meninas na quadra? Não, né? Não, nenhuma. Ninguém. Os meninos jogam o quê? Acho que é futsal, né? Futsal não, doideiral. Pois é. É aquele futsal adaptado, linha, isso aí, boa, gol, né? E aí vocês não veem meninas no meio. É uma dicotomia de gênero nas práticas corporais. A tendência, por vezes, ou é o menino excluir, né, separar ou inferiorizar, ou a própria menina se excluir, se separar, se inferiorizar. Por mais que a vontade seja enorme, a gente se sente inseguro. Porque culturalmente a gente já tem isso enraizado que os meninos são mais fortes que as meninas e que a gente não consegue jogar, praticar com eles. Por isso que nas nossas aulas de educação física, eu quase não deixo separar. Eu quase não deixo. A gente precisa misturar. Até porque eu desenvolvo várias outras habilidades quando eu jogo com os meninos. E eu desenvolvo nos meninos habilidades diferentes quando eu jogo com as meninas. Ah, mas os meninos vão deixar as meninas mais fortes. Bacana, claro. E as meninas podem trazer o que para os meninos? Eles vão ser mais maleáveis, eles vão ter que usar um pouco melhor da habilidade, eles vão ser mais sensíveis, ou eles vão ver que a menina joga bem e vai falar: opa, que preconceito é esse que está vindo na minha cabeça? Porque eu sei que tem menina que joga muito melhor que outros meninos. E aí dá também aquele medo: ixi, eu não vou jogar não, porque ela joga melhor do que eu, eles vão me zoar. É assim? Então, esse medo, esse preconceito que a gente tem, a gente precisa desmistificar, acabar. E aí esse é o outro trabalhinho que eu vou jogar para vocês. Eu vou lançar também essa tabela junto com a outra tabela e vocês vão trazer para mim algumas diferenças de gêneros que vocês encontram na escola ou na vida de vocês no dia a dia. E aí vocês vão colocar o posicionamento de vocês, o que eu penso sobre isso e algumas possibilidades de superação. Por exemplo, eu coloco aqui diferenças de gênero, aonde eu identifico momento, deixa eu colocar na hora do recreio, o jogo de futsal na quadra. Somente meninos, que foi o exemplo que a gente deu aqui, certo? Meu posicionamento, eu acho certo, eu acho bacana, tem que ser assim sempre. Não, eu acho que os meninos não deixam as meninas jogarem, ok? As meninas jogarem. Aí eu vou pensar dentro do que a gente discutiu. Qual a possibilidade de superação? O recreio é 20 minutos, então 10 minutos para os meninos e 10 minutos para as meninas. Dentro do que a gente discutiu, isso é coerente? É coerente eu revisar? Eu estou fazendo uma mistura de sexo? Eu estou inserindo homens e mulheres no mesmo cotidiano? Isso, galera, eu não estou. Então, isso aqui, eu continuo. Nossa, está passando um caminhão na minha rua. Passou. Eu só fortaleço essa separação de gênero. O que eu preciso fazer aqui é. Não sei, professora Marcela criou uma regra para o recreio. Estou na minha possibilidade de superação, tá? Show, Risa. Eu vou trocar futsal apenas na sexta-feira. Tudo bem? Eu vou trocar. As modalidades que tem que estar aqui, elas têm que ser mistas. Se as meninas não jogam futsal, não gostam de futsal, não sabem jogar lá, por quê? Porque tem que ter um espaço para todos.
Mas o problema não é futsal. As meninas jogam futsal, os meninos que não deixam jogar. Então, a partir de agora, para ter um jogo de futsal, a gente tem que ter pelo menos 3 meninas jogando, porque não é muita menina. Ah, não, professor, é muita menina. Então, o jogo tem que ser misto. O jogo tem que ser misto. Tem que ter menino e menina jogando. Todo mundo tem que jogar junto. E eu tenho que criar possibilidade de superação. Por que eu tenho que criar isso? Porque a nossa vida, a gente não vive separado, homens de um lado, mulheres do outro. A minha época de educação física, gente, as escolas tinham que ter 2 quadras ou horários diferentes. Eu só fazia educação física com as meninas. Não tinha aula, eram 2 professores de educação física, um homem para os meninos e uma mulher para as meninas. Depois que isso acabou, o desenvolvimento, a relação de gênero melhorou muito. Porque a relação social que existe numa aula de educação física é muito grande. Vocês conseguem entender isso? Que é, na hora da educação física, a gente se separar? Se eu queria jogar, por exemplo, com Fernanda, eu conseguia. Mas se eu queria jogar com o João Lucas, eu não conseguia. O João Lucas ficava lá. Porque ele era meu amigo. Eu queria jogar com ele, queria ele no meu time, mas eu não podia. Sabe? Então, graças a Deus, isso já foi uma superação da educação física. Isso não acontece mais. E aí, para finalizar... Gente, a hora passou voando, pelo amor de Deus. Para finalizar, nós temos isso aqui, ó. Essa atividade da hora do estudo, na página... Deixa eu ver aqui. A página 27 da apostila. Aí aqui são 3 perguntinhas, com textos grandes também. Se vocês olharem aqui, ó, são textos grandes. E aí vocês vão responder e junto com a atividade que eu vou abrir no portal, vocês vão me mandar a resposta. Tudo bem? São essas 3 perguntinhas. O que a gente vai agora esclarecer? Vou responder a pergunta do João Lucas, tá? Nós temos 3 atividades diferentes, 2 horas do estudo perdão, 2 atividades diferentes, 2 horas do estudo para fazer. Eu vou abrir todas numa atividade só do portal. É coisinha pequena, tá vendo? É como se fosse uma questãozinha. Aqui são 3 questões, ali é mais uma, 4. Aqueles 2 quadrinhos, 5, 6. Como se fossem 6 questõezinhas pra vocês fazerem. É muito rápido, muito fácil. E com essas questões, a gente já chega mais na metade da pontuação do trimestre, né? E semana que vem a gente encerra a nossa pontuação. Vocês vão me responder todos pelo portal e me encaminhar pelo próprio portal. Porém, a nossa questão do projeto Fique Bem, que a gente iniciou, eu não consegui dar continuidade, tanto que eu não falei do projeto mais com vocês. E eu gostaria muito de dar continuidade, porque o projeto está trazendo muita coisa bacana, gente. Só que algumas pessoas não fizeram. E aí, para não prejudicar quem fez, e também para vocês não receberem esse tantão de informação bacana, quem não fez, eu vou marcar separado, vou abrir o passo a passo do Fique Bem, para poder realizar essa atividade. A gente só vai lembrar um pouquinho da participação, né, da nota de participação, porque precisa da ajuda dos pais. Ah, professora, o meu pai não consegue participar. Ele trabalha, ele não está junto. Enfim. Então, você responde as suas questõezinhas e manda para mim com outro responsável. Não tem problema. Desde que a gente consiga ter essas informações suas. Que aí eu já consigo dar prosseguimento no projeto Fique Bem nas próximas aulas. Eu fiz, mas tive problema com alguma coisa lá e acabei não enviando. Tá, João Lucas, meu e-mail, eu mandei meu e-mail para vocês no chat, não mandei? Aí vocês podem me mandar o que aconteceu. Ai, eu nem tô com o vídeo aberto, agora que eu fui perceber. Oi, gente. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode me mandar por e-mail, que aí eu vou te ajudando no passo a passo do e-mail mesmo, tá? Alguma dúvida ou pergunta? Deixa eu falar aqui no segundo ano. Ana Júlia, Ana Clara, Antônio, Bernardo, Cauã, Danilo, Elisa, Érica, Ernesto,
Fernanda Citelli, Guilherme, Yasmin, Isabel, João Lucas, Carlos Eduardo, Marcos, Max, Natália, Risa, Tarcísio e Valdeci. Esses que eu não recebi. Alguém aqui está errado? Alguém mandou? Ah, pessoal, eu mandei. Aí não recebi, manda de novo. Certo? Ok. Ok. E aí, semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a segunda, terceira, enfim, o que der para falar do projeto Fique Bem. O projeto é muito bacana, gente. Quem está acompanhando, tem uns alunos que estão acompanhando semanalmente direitinho. Pode falar, João Lucas. Aí o projeto é muito bacana, então eu não quero perder a oportunidade de trabalhar isso com vocês. Tá, pode falar, não tem problema não. Mais alguma dúvida? Então, olha que bacana. Fechamos o nosso conteúdo, fechamos a nossa apostila. Vocês vão fazer as nossas atividades para a gente encerrar a nossa média. E semana que vem, perdão, as pessoas que não fizeram os trabalhos anteriores, eu vou abrir separado. Então, essas pessoas sim vão ter 2 trabalhos para realizar e as outras não, vão ser um só. Um com 6 questõezinhas, no caso, né? Para poder realizar. E, gente, todos esses trabalhinhos, quando a gente faz em aula, quando a gente está presencial, a gente faz em aula. Então, a gente vai fazendo junto, discutindo. E aí eu vou dando pontinho, pontinho, pontinho. Aqui eu não vou fazer diferente, eu vou continuar dando pontinhos separados, porque eu acho que isso facilita para vocês. Mas, de qualquer forma, quando eu jogo para a média, eu jogo já o valor final. Então, se vocês falam assim, professora, por que eu fiquei com 3 se eu fiz o trabalho valendo, sei lá, 8? É porque não é o trabalho, você fez, alguma coisa você deixou em branco, ou alguma coisa que você não mandou, tudo bem? É como se fosse, nem sei, como se fosse o quê? Como se fosse uma prova, cada questão é um valorzinho, certo? Mas não é prova, não. É isso mesmo, isso mesmo. Gente, às vezes parece que eu tô falando sozinha, porque algumas pessoas estão mandando no privado, tá? Ai, graças a Deus, conteúdo encerrado. Alguma pergunta? Vamos lá. Ai, que bom, a gente tem 10 minutos. Vamos fazer aquela atividade da página 19 juntos? E aqui. Calma aí que eu tô tentando compartilhar aqui com vocês. Não é esse aqui, tá? Vou ter que voltar lá na página 19. Porque como a gente vai falar de circo, aí algumas coisas já passaram, né? Mas de qualquer forma, a gente tem uma atividade gigante de circo para fazer. Eu quero passar para vocês semana que vem. Lembra que a gente falou da utilização de animais, da não utilização de animais na atividade circense? Pois é, eu vou bem querer uma opinião de vocês sobre isso. Se bem que eu acho que eu posso mandar logo, né? Uma coisinha tão fácil. Boa ideia, gostei. Quem falou aí? Não matem os amigos, tá? Vocês vão trazer para mim, também vou jogar lá no portal. Eu ia deixar para semana que vem, mas bom, tira essa sobrecarga. Vocês vão trazer para mim a opinião de vocês sobre a utilização de animais no circo. Vocês são a favor ou contra e por quê? Então vai ser um itemzinho a mais que eu vou colocar nessas questões, tá bom? Que a gente já fecha tudo num conteúdo só. Aí semana que vem fala de outra coisa, tem que voltar conteúdo. Beleza. Então vamos lá. Uma das mais antigas artes de espetáculo do mundo, o circo, já teve os seus dias de esplendor e também passou por fases de crise e decadência. Atualmente, algumas experiências buscam o resgate da expressão cultural, apresentando inclusive alternativas tecnológicas. Para aquele que acompanha e vive em um circo, a renovação é a única medida possível para a continuidade dele, mas é preciso conservar a magia e as figuras características da atuação, como o palhaço. Não existe sensação melhor do que despertar o sorriso de uma criança, a reação feliz de um jovem ou adulto, comenta o professor Newton Silvandir Bandeca,
38 anos, que atua como chefe de eventos e divulgação da Secretaria Cultural de Araçatuba, mas exerce atividades circenses desde a adolescência. Para Bandeca, o público ainda se maravilha diante de um bom espetáculo. O encantamento do circo não acabou, mas a sua evolução é necessária, diz. Para o professor que já desenvolveu projetos baseados na prática circense, para crianças de rede pública de ensino da região, no momento, a empresa circense passa por uma fase de transição. Tá bom, Alice, obrigada. Eu até anotei aqui que ela saiu. No geral, a decadência do circo se deu porque as pessoas que desenvolviam a prática não acompanharam a inovação da sociedade. Não houve uma preocupação com o investimento na estrutura física, com som, iluminação e na qualidade dos artistas. Considera. A profissionalização é destacada pelo artista que pesquisa o assunto e acompanha o desenvolvimento da prática no Brasil e no mundo. Existem muitas pessoas que nunca se envolveram com o circo e agora passaram a olhar para esse campo. São indivíduos que entendem o circo como uma empresa e buscam profissionalismo. Alguns promotores desse tipo de atividade basearam as suas apresentações em números que usavam animais, principalmente os bichos exóticos. Mas, com o tempo e as leis que protegem os animais, isso foi acabando e perdendo sentido. Sou contra o uso de animais. Muitas vezes a plateia se mostra tensa e preocupada com a apresentação de um bicho. Circo não é para isso. É justamente para descontração. Muitos donos de circos investiram nos animais e não no ser humano, e agora passam por dificuldades e precisam buscar pela profissionalização a capacitação dos artistas. Essa é a opinião dele, tá, gente? Tem opiniões a favor, positivas também. Vamos lá. Com base em seus conhecimentos sobre as atividades circenses e na interpretação da reportagem apresentada, analise as alternativas. 1. O encantamento do circo acabou, pois os grupos circenses não acompanharam o desenvolvimento da sociedade em termos de estrutura, profissionalização e tecnologia. Verdadeiro ou falso? Ninguém? Verdadeiro ou falso? 1. 2. A presença de animais, Luana, falso. João Lucas, falso. Vamos lá. A presença de animais é uma tentativa de resgatar o prestígio do circo na sociedade, visto que provocam surpresa e apreensão no público, elementos buscados quando se assiste a uma apresentação no circo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso, eu acho. Ok. 3. A evolução do circo. Falso também. 3. A evolução do circo requer que ele seja encarado como uma empresa que precisa da presença não apenas de artistas em seu elenco, como também de profissionais das mais diversas áreas. Show. Aí vocês já bombaram no verdadeiro, né? 4. Embora exista necessidade de adaptação do circo às inovações da sociedade, alguns elementos como o palhaço não podem ser perdidos nesse processo. Verdadeiro. Ok. Então, a 2, ela dá uma certa insegurança. Só que o texto já responde que isso é falso. Porque realmente tem gente que se atrai, se apega. Aham. Mas ela é falsa mesmo, João Lucas. Por quê? Porque é baseada no texto, né? E no que foi discutido aqui de acordo com o nosso livro. Então, nossa apostila. Então, a gente vê que realmente a presença dos animais é uma tentativa mesmo de resgatar o circo. Mas a gente sabe que gera uma certa apreensão. Você bota uma pessoa lá domando um leão. É 1 milhão de coisas que passam na cabeça, né? O leão vai comer o domador vai morrer, o leão vai fugir da jaula, vai todo mundo sair correndo, gritando. Aí você já começa a fantasiar, aí você já vai lá pro jornal, você já vê até a sua imagem falando: foi desesperador, eu corri, você dando reportagem. Porque gera essa certa, né? Essa apreensão toda. Quem então é apaixonado por animais
sofre mais ainda. Fala assim, meu Deus, estão maltratando esse bichinho, o que que fazem com esse bicho? Será que ele come bem? Onde que ele dorme? Onde que ele vive? E por aí vai. Então, a 2 acaba sendo errada. Então, nos resta aí a letra A 1, fiquei na dúvida, porque a quarta... Ai, deixa eu voltar lá para o chat para eu poder ler. Porque a quarta ele fala que não desenvolveu junto. É verdade, aí é a pegadinha, né? A famosa pegadinha. Mas é isso mesmo, gente. Quando a gente relê, a gente vê aqui que a certa é a letra D. Até porque, se vocês olharem as alternativas, só a B e a D tem a 3 como correta, né? Então, você já ignora a A e a C. Mas como a gente não faz processo por eliminação, os alunos do CASOL são extremamente inteligentes e sabem muito bem que eles têm que ler todas as questões para depois achar a resposta, aí a gente identifica que é a letra D. Tá bom? A gente separa... Ai, meu Deus, os 5 minutos aqui já está aparecendo já. A gente separa que o encantamento do circo, ele não acabou, ele diminuiu. Deixa eu fechar essa janela aqui. Na 1, ele... Isso aí, tem que mandar também, tá? Porque tem gente que não está aqui. Tem gente que não está na aula. Porque não acompanharam o desenvolvimento em termos de estrutura, profissionalização e tecnologia. Não, até que acompanhou, mas não acabou. O circo ele ainda encanta, né, gente? E muito, graças a Deus. Certinho? Ai, última aula do dia, né? Todo mundo cansado? Não sei vocês, ainda bem que não dá para ouvir, minha barriga tá gritando. Então, essa aí vocês vão mandar. Então, vamos reformular aqui para relembrar. Essa questão da hora do estudo, as outras 3 questões da hora do estudo. As duas tabelas, até esqueci. 2 tabelas e a sua opinião sobre a utilização de animais em si. Eu vou até dar a dica, tá? Caprichem na opinião de vocês. Porque é a questão que vai valer mais pontinhos, vai ser observada com mais carinho na leitura. Ok? Dúvida? Ó, o nome disso é saudade. Eu fico olhando para ver se o coração tá certo. Aí. O nome disso é saudade de vocês. Nos vemos semana que vem. Bom? Boa semana também, gente. Tchau, tchau. Obrigada para vocês também. Ah, o Bento está bem, obrigada. Elisa, eu senti sua falta nos comentários hoje, hein? Você tá aí ainda?